falando para vocês na Campus Party. Eu me chamo Tainá Aguiar Junquilho e estou aqui representando a Brasília Legal Hackers e a Vitória Legal Hackers. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os advogados robôs e o futuro do direito. Falar um pouquinho para vocês de quem sou eu. Eu sou capixaba, antes de tudo. Quem aqui já foi a Vitória, Espírito Santo? Já comeram a muqueca, já sabem que é melhor do que a baiana. Brincadeira, polêmicas à parte. Então, me chamo Tainá, sou professora de Direito aqui no IDP Brasília, Direito, Inovação e Tecnologia. Eu participo da Brasília Legal Hackers e sou vice-líder da Vitória Legal Hackers, que é a minha cidade, Natal. Eu sou doutora em Direito e Inteligência Artificial pela Universidade de Brasília. Fui bolsista do Projeto Vitor. Alguém aqui já ouviu falar no Projeto Vitor do Supremo Tribunal Federal? Não? Então, vou contar rapidinho para vocês. O Projeto Vitor foi o primeiro projeto de aplicação de inteligência artificial a uma corte constitucional do mundo. Então, a nossa Corte Constitucional, que nos dá a jurisdição, que é o Supremo Tribunal Federal, atualmente utiliza, em parte de seus processos, inteligência artificial. E eu pude honrosamente fazer parte desse projeto como bolsista, pesquisadora, e sou advogada, mas tenho uma atuação disruptiva, porque, na verdade, eu atuo, embora ainda tenha a identificação de advogada, eu atuo como Customer Success numa empresa de Big Data, na maior empresa de Big Data da América Latina atualmente, que se chama Nelway. Quem quiser me adicionar aí nas redes também, fique à vontade, adoro bater papo. E nessa palestra de hoje, a gente vai entender sobre o futuro das profissões no direito, o que é a advocacia 4 e 5.0, assim como a gente vai compreender também como a inteligência artificial tem sido aplicada no direito, na advocacia e afetando as profissões jurídicas. Quais são os prognósticos na área do direito e na aplicação de inteligência artificial ao direito? Seria o fim dos advogados? Estamos preparados? Espero que sim. Não vou dar o gritinho aqui, porque eu fico encabulada. Bom, então, começando com o contexto mundial em que a gente vive, né? Talvez vocês já estejam carecas de saber disso, mas a gente precisa passar por esse contexto. Hoje a gente vive numa era chamada era do Big Data, ou Big Data. Por quê, Tainá? Porque nunca se falou em dados, nunca se produziu dados, nunca se viu valor nos dados? Não, muito antes pelo contrário. Os dados sempre foram importantes, principalmente para a indústria creditícia, né? Mas por que então que hoje, o que faz com que a sociedade de hoje seja chamada de sociedade do Big Data? É porque antes a gente não usava dados? Não. Mas porque hoje a gente tem computação em nuvem e várias outras tecnologias que fazem com que hoje a gente chame, né? Assim como no direito ambiental, ou quem lida com questões ambientais fala em recicle, reutilize, reuse, os R's todos. Aqui no Big Data a gente tem os V's, que hoje já estão no 7 V's, né? Volume. Então, o que mudou na era do Big Data para que a gente fale que a gente vive numa sociedade chamada sociedade da informação, sociedade em redes, ou era do Big Data? E também, talvez vocês já estejam carecas de saber e ter ouvido falar naquela expressão, os dados são o novo petróleo, né? Por que a gente fala que os dados são o novo petróleo? Porque a gente produz dados em muito maior volume. Os dados hoje têm um valor muito grande na nossa sociedade. A veracidade dos dados, no momento em que eles são produzidos em tempo real, e aqui eu não estou falando só de dados pessoais, né? Mas também de todo tipo de dado, eles são verídicos, porque eles são produzidos instantaneamente. Visualização é um outro V, variedade muito grande desses dados, uma velocidade de produção nunca antes vista, e uma viralização. Infelizmente, né, e aqui é um orgulho estar aqui presencialmente na Campus Party, infelizmente a gente sabe muito bem o que é viralização desde a pandemia, o que é espalhar dados rapidamente, por isso que a gente chama de viralização, porque os dados se espalham tal qual, infelizmente, se espalhou aí a pandemia do Covid-19, esse vírus aí maldito, né?
Então, isso faz com que a gente chame a nossa era de era do Big Data. E aí eu trago um histórico rápido, porque já que eu vou falar de profissional 4.0, a gente não pode tirar essa expressão, né, do nada. Por que a gente chama o profissional hoje? A gente vê muito em Instagram, em vários lugares, que você hoje precisa, né, provavelmente alguém aqui já veio falar que você precisa ser um profissional 4.0, seja lá em que área você atue. No direito, a gente fala que você precisa ser um advogado 4.0 ou 5.0. O que isso significa? Isso vem do contexto histórico, né, da Revolução Industrial, das revoluções industriais. A gente fala que a gente está vivendo a quarta Revolução Industrial. Então, para retomar um pouquinho o histórico, né, sou professora, eu não podia deixar de fazer o histórico aqui com vocês. A primeira Revolução Industrial, ela ocorreu na Inglaterra, no século XVIII, e teve como tecnologias primordiais ali a máquina a vapor, e matérias-primas ali, o carvão e o aço, e principalmente o desenvolvimento da indústria têxtil. A segunda Revolução Industrial, ela teve como polos principais os Estados Unidos e o continente europeu, no século XIX. A tecnologia ali que despontou foi o motor a combustão e a eletricidade. Vejam, eu sempre trabalho com os meus alunos que essas tecnologias, elas são capazes verdadeiramente de mudar, de modificar toda uma sociedade, uma cultura, a economia, né? A eletricidade, ela fez isso com a gente, o modo de organização da nossa vida mudou completamente. Os dados e as suas utilizações da quarta revolução industrial, a utilização que se faz com os dados, também modificou completamente a nossa sociedade, né? A terceira revolução, e na segunda, a matéria-prima, o petróleo. Terceira revolução industrial, século XX, Estados Unidos, Europa e Japão despontando ali, né? E a tecnologia, informática e internet. E aí a gente chega no século XXI, a quarta revolução industrial. A gente tem aí Estados Unidos, Ásia e Europa. A Ásia, principalmente a China, né, representando. E na revolução industrial, você não tem só uma tecnologia primordial. Você tem várias tecnologias, é um conjunto de tecnologias, né, envolve robótica e todas essas tecnologias, felizmente a gente tem muitas delas aqui representadas na Campus Party, né? Isso é super interessante, a gente consegue vivenciar o que é a quarta revolução industrial, que nos obriga praticamente a virar um profissional 4.0. Né? Que conjunto de tecnologias são esses que fazem parte da quarta revolução industrial? É a robótica, a IA, que é a inteligência artificial, a impressão 3D, né, que ajuda, inclusive, na saúde, na área da saúde tem ajudado bastante, a realidade aumentada, a IoT, provavelmente também vocês já ouviram falar dessa sigla, né, que a gente importou de Internet of Things, e aqui a gente chama de Internet das Coisas, que também vejam, é um conjunto de tecnologias, né, também a tecnologia na área das pesquisas genéticas. Esse conjunto de tecnologias, eles provocam verdadeira mudança na sociedade que a gente tem, né? Imagina, a internet das coisas, a Internet of Things, é a tendência que a gente tem de estar 24 horas dos dispositivos, das coisas, de fato, que nos rodeiam, estarem cada vez mais conectados à internet 24 horas. Ou seja, se nós estamos 24 horas com as coisas que nos rodeiam, conectadas à internet, nós estamos produzindo dado o tempo inteiro. Eu estou produzindo dado aqui enquanto eu estou me movimentando, daqui a pouco ele vai falar, você precisa respirar, né? Porque ele está contando os meus batimentos cardíacos, provavelmente eu estou aqui acelerada. O meu celular está 24 horas conectado à internet, você tem geladeira, você tem, hoje, até privada, produzindo dados pessoais sobre você, né? Dados sobre a sua saúde, né? Que saem ali nas suas coisas íntimas que você faz no banheiro. Então, isso é a internet das coisas, que é uma tecnologia, né, que faz parte desse conjunto de tecnologias que fazem, aí que compõem a indústria 4.0. E esse tipo de tecnologia, praticamente, como eu falei, nos obriga a nos tornar um profissional 4.0. E a gente vai entender o que é isso. Essa quarta revolução industrial, ela chegou na área do direito, que é a minha área, né?
Hoje, portanto, eu sou uma profissional que, embora seja advogada, eu atuo numa área que não é a advocacia propriamente dita, né? Eu sou Customer Success, numa empresa de tecnologia e Big Data. E aí você tem o primeiro robô advogado que foi criado usando a tecnologia Watson, da IBM. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa tecnologia, porque ela já barrou o ser humano em outras áreas, como, por exemplo, naquele jogo Jeopardy, que é o show do milhão lá dos Estados Unidos, né? Os participantes humanos foram jogar com o Watson da IBM e ganharam. A máquina ganhou, perdão, né? Os humanos perderam para a máquina. O primeiro robô advogado, ele foi criado usando a mesma tecnologia, né? Foi a IBM que criou a tecnologia do robô Watson. Ele se chama Ross, né? Geralmente a gente atribui mesmo, embora não sejam plenamente inteligentes, né? Não tenham todas as capacidades que a gente tem, atribui-se nomes pessoais a esses robôs, né? Então você tem aí o primeiro robô advogado que se chama Ross, e que foi criado aí em 2017, em primeiro lugar, para a indústria do direito falimentar. O que é o direito falimentar? O direito que lida com falência, recuperação judicial, direito empresarial, lá nos Estados Unidos, e para um escritório em específico, substituindo aí uma equipe de mais de 40 advogados. Tá? Principalmente, então, atuando em áreas que são mais repetitivas. Tá? Embora a gente, no direito, né, não esteja muito acostumado com respostas muito exatas, tal qual nas engenharias, na tecnologia, existem áreas que são mais previsíveis e mais repetitivas. Por exemplo, direito previdenciário, ou algumas questões que envolvem apenas um cálculo para saber se você tem ou não direito à aposentadoria. A decisão ela vai se repetir sempre, a petição vai ser muito parecida, só vai trocar o nome da pessoa. Então, é muito fácil você desenvolver robôs para essas áreas, utilizando inteligência artificial. Na Estônia, a gente tem também o primeiro robô, o juiz robô, né? Aqui não foi o advogado robô. Lá na Estônia, o primeiro robô juiz, ele já está sendo utilizado para julgar causas de até 8 mil euros. Aqui vai uma pergunta: você prefere ser julgado por quem? Pela máquina ou pelo ser humano? Pela máquina? Eu acho que depende. Se for ganhar, máquina. Se for perder, humano. A máquina não tem empatia, claramente, né? Então, se você estiver lá para implorar alguma coisa, para fazer uma cara de bonzinho ou boazinha, a máquina não vai ter sentimento. Por isso que a gente fala que ela não está perto ainda de atingir a inteligência artificial, a inteligência plena, tal qual a gente conhece hoje. Porque a máquina, e é nisso que o profissional também se diferencia, né? A máquina, ela não tem sentimento, não tem empatia, né? Então, é uma pesquisa interessante a ser realizada. Você prefere... E aí, isso pode se repetir para todos os âmbitos em que a inteligência artificial é aplicada, né? Você confia mais num carro dirigido pela inteligência artificial, num carro autônomo, ou num carro dirigido por um ser humano? Né? E aí, na área do direito, a inteligência artificial, não só você tem várias aplicações, que eu vou mostrar aqui para vocês, para a área do direito, mas também a inteligência artificial, que é uma dessas tecnologias que está nesse conjunto da quarta revolução industrial, vai gerar um monte de discussões para nós, que somos quem, no final das contas, ou vamos defender vocês, né, como advogados, ou vamos acusar, ou vamos julgar. Por exemplo, quando um carro autônomo bater em alguém, de quem vai ser a culpa? E isso é importante para os desenvolvedores, né? Nós, do direito, é que vamos acabar definindo quem. Mas vocês, desenvolvedores, é que vão sofrer com isso. Por quê? Bom, você é o desenvolvedor, que você é responsabilizado por um carro autônomo que bateu em alguém? É quem comprou o carro? Ou é a empresa que está desenvolvendo? Isso ainda não está definido no direito, né? Aqui a gente tem alguns usos atuais da inteligência artificial no direito.
Existem várias possibilidades de se aplicar a inteligência artificial no direito, e essa é uma tendência mundial. A primeira que eu coloco ali, a primeira possibilidade de utilização da inteligência artificial no direito é a sigla ODR. O que é ODR? Online Dispute Resolutions. As resoluções de disputa online, elas podem acontecer sem o uso da inteligência artificial. Mas você também pode utilizar a inteligência artificial para, por exemplo, no meio de uma resolução online de disputa, que não vai, portanto, para o judiciário, ela está acontecendo ali online, você sugerir alguma resposta, né, você sugerir algum tipo de acordo para aquelas partes. Jurimetria e análises preditivas. Essa aqui é a empresa que eu trabalho, também oferece esse serviço e eu acho muito divertido, confesso para vocês. A jurimetria e as análises preditivas, você por meio, né? O direito, como eu comentei com vocês, muitos casos se repetem muito, né? O ser humano, ele se acha muito diferentão, mas no fundo ele é muito previsível. Então a gente consegue prever muita coisa, né? Inclusive a cabeça do juiz que está nos julgando. E aí, por meio do uso de dados, que dados são esses? Por exemplo, processos passados que foram julgados por juízes, você consegue prever, por exemplo, o tempo que vai durar aquela ação para ser julgada, quanto tempo aquele juiz X ou Y vai levar para tomar uma decisão. E aí você consegue, se você é uma empresa, calcular quanto tempo você precisa segurar o dinheiro, o seu departamento jurídico, ele precisa economizar quanto? Né? Mais ou menos, em média, qual é o valor daquela causa que vai ser julgada? Olha, e aí para o advogado é interessante, por quê? Porque ele pode chegar para uma pessoa e falar, ó, você fazia o acordo. Por quê? Aí o cliente chega para o advogado, por quê? Porque a minha inteligência artificial pegou aqui os dados desse juiz A e me disse que a tendência é que ele condene em 10 mil. A empresa está te oferecendo 15 mil de acordo. Faz o acordo. Não espera não, porque depois você vai perder e vai ganhar 10 mil. Além de você ganhar mais, economizar tempo, você ainda vai ganhar mais. Né? Então, a análise preditiva, você consegue prever quanto tempo vai durar uma ação, você consegue prever qual o valor, se vai ter condenação ou não, né? Porque os casos são muito repetitivos. E com base nisso, você consegue também gerir o seu departamento jurídico e também os seus clientes, né? Dar mais propostas para o seu cliente. Você consegue também, com a inteligência artificial, já existem empresas que trabalham com isso, elaborar documentos. Então, você consegue, por exemplo, elaborar contratos, questões também geralmente repetitivas, né? Existem empresas que fazem contratos muito repetitivos na área trabalhista, contratam muitos funcionários, etc. Então, você precisa, ou empresas de vendas, né, que precisam ali de um jurídico muito forte para elaborar vários contratos de compra e venda, você pode utilizar a inteligência artificial para elaborar online um contrato de compra e venda. Pesquisa jurisprudencial. Existem vários aplicativos hoje desenvolvidos utilizando inteligência artificial para a realização de pesquisa jurisprudencial. Consegue ali, por meio de processamento de linguagem natural, capturar as palavras-chave mais precisas. E isso é muito importante para nós do direito. Essa é uma dor muito grande para nós do direito. Por quê? Eu, né, sou de uma geração que pegou, para mim, a melhor geração de todas, vai me desculpar, mas é a que pegou os anos 90. Então, eu estou na transição, eu peguei o biscoitão, o disco, o biscoitão, o CD, o pendrive, e agora já estou pegando a nuvem. Então, assim, a nossa geração ali dos anos 90, que eu particularmente acho a mais divertida, pegou uma evolução muito rápida. E antes, né, quando eu era criança, o rapaz ou a moça ia lá na minha casa comprar, oferecer, na verdade, para a gente comprar a Enciclopédia Barça, Delta Larousse, e era uma verdadeira, era lindo, né, você ter isso. E no direito existia também a nossa Enciclopédia Barça, o nosso Delta Larousse, que servia para quê? Para os juízes consultar a jurisprudência. Opa, pera lá, como é que o juiz tal, meu amigo aqui, ou o STF que está acima de mim, né, se é um juiz de primeiro grau, como é que esse juiz, como é que essa corte
tem decidido, vou decidir parecido. O que ele fazia para consultar a jurisprudência passada? Ele pegava, entre aspas, o delta Larousse da jurisprudência, e ia lá no livro pesquisar como foi decidida aquela questão. Então, era super trabalhoso, até para manter um sistema coerente, né, de decisões parecidas para casos semelhantes. E aqui não. A gente, com o uso da inteligência artificial, consegue realizar pesquisas jurisprudenciais rapidamente, né? E com muito mais eficiência. O uso de chatbots também, aqui para o direito, é muito interessante o uso de chatbot. Por quê? Porque isso pode, se a sua empresa, né, utiliza chatbot, pode ser, né, por exemplo, é uma empresa de venda de produtos e utiliza chatbots, pode ser que ela evite que muitos processos cheguem ao judiciário, que é tudo que uma empresa quer. E também que nós, cidadãos, né? Porque, no fundo, quem gosta de processo, geralmente é o advogado, né? Cidadão não quer estar lá na justiça. Às vezes a gente tem até preguiça de entrar na justiça. A gente, vamos deixar para lá, né? Nem vou entrar. E aí, com o uso de chatbot, você consegue, às vezes, resolver um problema, né, de forma automática ali, sem que aquilo gere um processo. E, por fim, um uso importante também da inteligência artificial no direito é o da classificação de peças. Tainá, mas que dor é essa que está sanando aqui na classificação de peças? É uma dor muito importante, porque eu também sou da época em que quando eu estagiava, papel de estagiário no direito, a gente passa por muita coisa, né? E aí tinha na época que você entrava no fórum e você tinha que carregar um carrinho, né, daqueles de metal com um processo cheio de volumes, né, que são aqueles vários pedaços do processo, cheio de papel, e você carregava aquilo, às vezes, por andares, subia com aquilo, e o negócio era preso com cordinha. Então, hoje, a classificação de peças é muito importante porque está havendo uma paulatina digitalização desses processos que eram físicos, então alguns deles estão sendo digitalizados e outros já estão entrando de forma exclusivamente online, né? Então, que é o melhor dos mundos, né? Não ser digitalizado, porque se você digitaliza, você ainda precisa passar, se você vai aplicar a inteligência artificial, por um processo de osserização, né? De reconhecimento de caracteres pela ótica ali. Mas a classificação de peças, voltando aqui, ela é importante, por quê? Porque você tem um processo enorme, cheio de peças processuais. Você tem a petição inicial, que é quando a pessoa pede ali o seu direito, aí você tem a réplica, a tréplica, a decisão do juiz, aí aquilo recorre, aí a outra parte fala, e, enfim. Então, tem as provas, os documentos, o perito, as testemunhas. Então, é um monte de papel. Né? Por mais que aquilo esteja digitalizado, é difícil você encontrar cada uma quando você é o juiz, por exemplo, e quer decidir. Opa, espera lá. Mas eu esqueci se a prova... Como é que é a prova que está aqui no processo? Né? Agora, como que eu vou achar essa prova? Será que ela está na página 1, na 2, na 3? Às vezes ela está na 100. Então, a classificação de peças é importante porque quando um processo chega, você já classifica, isso aqui é uma petição inicial, isso aqui é uma prova, isso aqui é uma réplica, isso aqui é uma tréplica, isso aqui é uma contestação, e aí você consegue lidar com o processo muito mais rapidamente. Né? E isso dá o quê? Eficiência para a nossa justiça. Isso acelera o tempo de ajuizamento dos processos, de tramitação dos processos, e isso é muito bom para nós, cidadãos. Né? Beleza, mas Tainá, e aí? Profissional 4.0, que você falou que ia falar com a gente. Para que serve esses modelos? E o que é o profissional 4.0? Bom, esses modelos preditivos que são criados para o direito, eles têm muitas funções interessantes e que é interessante a gente saber, mesmo a gente não sendo do direito, por quê? Porque a gente pode desenvolver isso, a gente pode oferecer esse produto para sanar esse tipo de dor. É um mercado que precisa muito disso e que tem investido nisso. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês daqui a pouco. Os modelos preditivos, eles podem ser usados, então, no direito, para mensurar informações, né? Espera aí,
E olha que interessante, né? Eu falei com vocês que os modelos preditivos você pode saber, por exemplo, como que um juiz vai decidir. Ele tende a decidir condenando, por exemplo, o assunto X em 10 mil. Ele dá uma indenização, digamos que perda de bagagem, que é uma coisa que acontece muito, extravio de bagagem. Ele concede, esse juiz tende a dar 10 mil. Opa, no meu caso, que é igualzinho, foi o mesmo voo, ele deu 5 mil. Se eu uso um sistema de jurimetria de inteligência artificial, eu posso ir lá para o juiz recorrer utilizando esse argumento. Olha só, juiz, o mesmo caso que você decidiu a menos para mim, isso é falta de isonomia, de equidade, né? De igualdade. Os casos têm que ser tratados de forma igual. Então, é muito interessante. Então, serve para mensurar informações, serve para identificar padrões, e na identificação de padrões isso também favorece tanto a isonomia quanto a aplicação de casos iguais, né, o respeito a um histórico decisional, que é importante, porque senão, imagina, nós cidadãos, a gente fica inseguro. Eu não sei como que o juiz vai decidir, embora tenha a lei, mas o juiz vai decidir da cabeça dele, eu não sei os padrões decisórios. Melhoria no processo de tomada de decisão. Então, para os juízes também é bom a utilização de inteligência artificial, para a magistratura, para o direito como um todo, porque eles conseguem identificar padrões também e melhorar o seu processo de tomada de decisão. Por exemplo, se eles usam classificação de peças, eles vão tomar uma decisão muito mais rápida, né? Muito mais eficiente. Análise de probabilidades, né? É provável que eu ganhe essa ação ou não. 30 minutos significa que já foi 30 ou que faltam 30? Beleza. Análise de probabilidades. Projeção de cenários. Então, você consegue projetar cenários. E isso para grandes departamentos de empresas grandes que sofrem muitos processos. Então, imagina, um iFood da vida, um TikTok, uma Uber da vida, eles sofrem muitos processos, e em especial na área trabalhista. Né? A Uber, a gente tem uma discussão muito grande atualmente se existe ou não reconhecimento de vínculo empregatício com quem faz Uber, iFood, etc. Então, eles devem sofrer muitas ações, eles têm que ter um departamento jurídico muito grande de advogados. Imagina como que é importante para a vida de uma empresa que tem um grande cenário, uma grande massa de processos, projetar cenários. Por que é importante? Porque, geralmente, toda empresa, quando ela começa o seu ano, ela vai prever quanto que ela vai ter de gasto. E ela inclui nesses gastos a probabilidade, os cenários que podem ocorrer, se ela vai perder, se ela vai ganhar, nesses juízos que costumam ser ajuizadas das ações. Então, é muito importante a projeção de cenários também. E também para investimentos estratégicos e controle público. Né? Por que investimentos estratégicos? Como eu falei, projetando cenários, você consegue, você consegue ver no setor, digamos que o setor de entrega de alimentos. Né? Então, você tem iFood, Uber Eats interrompeu os serviços no Brasil, mas você tem um mesmo setor ali. E aí você consegue dizer, olha, o setor, a empresa do mesmo setor, as causas desse setor têm sido decididas de tal forma, mas a sua empresa ela tem levado mais condenação, em especial para questão X, por exemplo, para defeito de fabricação. Por defeito de fabricação, o que eu vou fazer com isso? Se eu estou levando muita condenação por questões de defeito, né, de fabricação, eu posso fazer um investimento estratégico. Em vez de deixar isso chegar lá na ponta, no judiciário, porque isso é uma dor de cabeça tanto para a empresa quanto para o cidadão, já que nós identificamos que nós estamos tendo muita ação para a indenização desse defeito do produto, vamos ver o que a gente pode melhorar no produto para ele não ter mais defeito. Então, eu posso fazer um investimento estratégico. Vamos contratar mais pessoal, mais desenvolvedor para melhorar esse produto e ele não chegar no judiciário. Então, vamos alocar o dinheiro aqui, ao invés de tomar ali no judiciário mais para frente. Então, é importante também para investimentos estratégicos para as empresas e para o controle público. Olha, a atividade jurisdicional
O Estado ele tem o poder de controle sobre nós, né? É ele que vai decidir todas as questões e os conflitos. Né? Ele tem o poder para decidir os conflitos que acontecem. Só que ele tem que decidir de forma eficiente, ele tem que decidir sem discriminação, de forma imparcial. Né? Então, se você identifica que um juiz X ou um juiz Y está decidindo, por exemplo, na seara criminal, condenando mais um público X ou Y do que outro, você consegue fazer um controle público daquele juiz, né? Que é importante. As decisões, elas, em sua maioria, são públicas, elas não correm sob segredo de justiça, a não ser que seja uma causa, por exemplo, que envolva uma criança, que seja um caso delicado. Então, as decisões são públicas justamente para a existência do controle público. Se você usa inteligência artificial e consegue entender como aquele juiz prever cenários, mensurar as informações, identificar o padrão decisório e identificar, por exemplo, que um público X ou Y está saindo daquele padrão, você consegue fazer um controle público daquele juiz. Olha que legal, que interessante. Bom, e aí a gente tem, né? Antes de eu entrar nisso aqui, eu queria falar o seguinte. Bom, de tudo isso que a gente viu, o que é, então, o profissional 4.0? O profissional 4.0 é esse que incorpora todo esse conjunto, ou um desses conjuntos de tecnologias que eu citei aqui logo no início, dentro da sua rotina diária, né? Então, ou a sua empresa, ou você enquanto profissional, né, o marketing, enfim, a internet das coisas, a inteligência artificial, uso de modelos preditivos para melhorar a sua gestão, etc., é importante, né, é fundamental. E seria o fim dos advogados? Olha, surge, na verdade, um profissional que é chamado de 4.0. Hoje a gente fala de um profissional 5.0, na verdade. Porque quem fala em profissional 4.0, ele está se referindo à indústria a quarta revolução industrial, que é esse conjunto de tecnologias. É dizer, para você ser um profissional 4.0, você vai precisar incorporar mais dia, menos dia, para você não ficar para trás, algum tipo dessas tecnologias que eu citei aqui, né? Que faz parte da quarta revolução industrial. Quem fala que você precisa ser um profissional 5.0, está querendo dizer que a grande diferença entre nós, seres humanos, e a máquina ainda é a humanidade, ainda é a empatia, ainda é o amor pelo outro. Então, não sei se vocês já viram o TEDx daquele rapaz que trabalha hoje ele trabalha na Apple, o Kai-Fu Lee. Ele tem um livro sobre inteligência artificial e ele tem um outro livro que chama AI Superpowers, China, Silicon Valley and the New World Order, que é em que ele fala dos dois poderes ali principais de desenvolvimento de inteligência artificial, né? A China e os Estados Unidos, o Vale do Silício ali na Califórnia. Ele vai dizer nesse TED, que eu indico vocês a assistirem, quem não viu ainda, com toda a experiência dele, né? Vindo da China, ele é chinês, mas ele fala, ele hoje trabalha nos Estados Unidos, na Apple, e ele vai falar que hoje a gente precisa ser esse profissional 5.0. O que é o profissional 5.0? É esse que sabe que precisa incorporar essas tecnologias da Revolução Industrial, advindas da Revolução Industrial, da Revolução 4.0, né? Da Revolução 4.0, mas que, para além disso, para além de incorporar alguma dessas tecnologias e entender que isso é necessário no mundo de hoje, senão você fica para trás, também é importante, é fundamental você entender que o que nos diferencia enquanto seres humanos é a empatia, é o amor. Então, na verdade, o que vai nos diferenciar enquanto profissionais 5.0 é essa empatia. Porque você não quer, muitas vezes você não quer, você quer interagir com o outro, você quer olhar no olho. Às vezes você prefere ser julgado pela máquina, mas muitas vezes você quer que o juiz, principalmente em casos de família, que é aquele bafafá, ou sucessões, que é herança,
Você vai querer olhar na cara do juiz, para que ele veja, por exemplo, que você está passando necessidade, que você precisa daqueles bens. Você não vai querer interagir com uma máquina que não vai simplesmente nem olhar na sua cara, né? E aí, lá no TEDx dele, o Kai Fu Lee cita que quando o Jeopardy ganhou, naquele jogo que eu comentei aqui, quando a inteligência artificial ganhou do ser humano, o ser humano chorou, mas a máquina não comemorou. Né? Por quê? Porque ela não tem sentimento. O ser humano é que vai chorar, vai sofrer, vai querer abraçar um parente, um ente querido na hora da perda. Né? Então, o que nos diferencia, quando você fala assim, eu quero me tornar um profissional 4.0, ou no direito a gente fala, eu quero ser um advogado 4.0 ou 5.0, você está querendo dizer isso. Eu quero ser um profissional que está atento a essas novas tecnologias, que incorpora esse conjunto de tecnologias que são indispensáveis, que daqui a pouco a gente não vive sem elas, que alteram o nosso modo de viver, mas que também compreende que o que nos diferencia é a empatia, é o amor, é o sentimento, né? Então, que isso ainda está muito difícil de alcançar, de ser alcançado pelas máquinas. Então, voltando aqui à pergunta, é o fim dos advogados? Para mim, eu entendo que não. Na verdade, é um verdadeiro mar azul. Para mim, é um verdadeiro mar azul que surge para todo tipo de profissional. Tá? E aqui não é demagogia, nem nada disso que eu estou fazendo, não. Mas é verdade, eu sou uma profissional que fez doutorado, eu gosto da academia, eu gosto de dar aula, eu gosto de vir aqui dar uma palestra e tal. Mas eu também entendo que a tecnologia ela faz parte, né? Então, eu gosto muito de tecnologia, eu sou aquariana, quem entende de signo sabe que é o signo mais futurista do zodíaco. Então, é um mar azul que se abre para todos os profissionais, né? A gente teme um pouco, muitos profissionais, acho que todas as áreas aqui, né, independente, provavelmente muito poucos aqui devem ser do direito, né? Não sei se tem alguém aqui do direito? Ah, legal. Então eu achei que fosse ser poucos, mas na verdade tem até alguns. Mas a gente teme um pouco, né? Que a gente seja substituído pelas máquinas. E vejam, por que eu perguntei se tinha alguém aqui do direito? Porque aqui ontem eu estava olhando de casa as palestras, e hoje também de manhã, quer dizer, antes de mim, né? Tem inteligência artificial sendo usada na agricultura, na medicina, os diagnósticos de câncer de pele já são mais precisos quando feitos pela inteligência artificial. Né? O carro autônomo, imagina quando ele tiver, que a gente tem a tecnologia 5G agora chegando no Brasil, o que a tecnologia 5G vai melhorar para a gente? Vocês sabem? Quem é meu aluno vai saber responder essa. A tecnologia 5G ela vai melhorar porque a internet das coisas depende de uma internet muito rápida. E a frequência de ondas da internet 5G é muito baixa e muito rápida. Então, o que acontece? O famoso delay, né, que é aquela demora quando eu falo da internet, né? Provavelmente quem está me assistindo online está vendo o que eu falei há 3 segundos atrás, 4, porque tem esse delay, né? Que impossibilita a melhoria, a exatidão, a precisão da internet das coisas. Com o 5G, e por isso que é tão importante, por isso que está tendo um leilão e tudo, tão importante para os vários países implantar a tecnologia 5G, com a tecnologia 5G, esse delay diminui para quase zero. E aí você tem um profissional de medicina podendo operar lá do Japão uma pessoa com toda a precisão, porque não vai ter o delay, uma pessoa aqui no Brasil. Você tem o carro autônomo podendo circular na rua com muito mais precisão, porque ele vai ter uma resposta rápida. Se ele vê um pedestre, ele vai parar na hora. Né? Então, olha, imagina quando a internet 5G surgir, imagina o tanto de posto de trabalho, né, que hoje é feito pela Uber, etc., por pessoas que estão no sistema trabalhista e
como Uber, fazendo Uber, né? O tanto de pessoas que vai perder os postos de trabalho. Mas vai ter que se reinventar, né? Então, é um mar azul que se abre nesse sentido, não de demagogia, mas de pensar, eu não posso temer a tecnologia porque é algo que, feliz ou infelizmente, ela está aí. Ela vem e nos atropela. A tecnologia atropela todo mundo, gente. Atropela todo mundo. Tanto é que o pessoal do direito fica sem saber. Opa, como é que eu vou regular isso aqui? Já está na rua os carros autônomos e eu não sei como, para quem que eu vou responsabilizar quando ele bater o carro. Esse carro vai bater e eu não sei, nem criei a lei ainda, porque a velocidade é tão grande que a gente não acompanha. Então, a gente não pode temer, mas a gente precisa se adaptar e a gente precisa ter a consciência de que a gente se diferencia pela empatia, né? É trabalhar isso na gente. Cenário brasileiro. Professora, Tainá, o cenário brasileiro, como é que tá? Isso aqui, gente, eu recomendo vocês entrarem, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, a B2L. Aí, quando você entra lá, tem um espaçozinho chamado Radar AB2L. E lá você tem isso aqui, ó. Todas as empresas, isso aqui é de março de 2022, veja a versão. Olha o tanto de startup brasileira desenvolvendo, aplicando algum tipo de tecnologia para o direito. Professora, isso aqui então, eu tenho mania de falar professora, né? Aqui eu não sou professora, eu sou palestrante, mas beleza. Tainá, isso aqui, então já está cheio, né? Então, você falou que era um mar azul, mas já está meio cheio, assim, está meio craudiado na linguagem de quem surfa, né? Não, gente, espera lá. Tem muita coisa para ser explorada ainda, de verdade. E faltam profissionais. Todo mundo que está entrando aqui, eu estou vendo falando isso. Faltam profissionais, tá? E aí é a hora também do pessoal do direito se unir aos UX, a designer, a engenharia, a todo mundo para poder, né, elaborar coisas. Então, você tem diversos tipos de solução ali, solução de compliance, solução de analytics e jurimetria, empresas que fornecem redes profissionais. A gente acha que rede profissional, aliás, que rede social existe só para relacionamento, né? Você tem Tinder, você tem Happn, você tem Grindr, mas você tem rede profissional também. Tal qual o Tinder, existe o Tinder profissional dos advogados, que dá o match entre o cliente e a pessoa que está querendo um advogado. Né? Então, olha o tanto de solução, o tanto de mar azul que você, às vezes nem sendo do direito, mas se juntando a alguém do direito que entenda das dores do profissional do direito ou dos cidadãos, vai criar uma solução que vai bombar muito, de verdade. E o Brasil, eu gosto muito de Caetano Veloso, né? Então, eu sempre cito uma música dele, que ele fala assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E o nosso sistema é a dor e a delícia do sistema jurídico brasileiro. Isso aqui é o BI realizado pelo nosso CNJ. O que é CNJ? Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça lançou recentemente o DataJude. Depois vocês podem googar também. E ele é atualizado, esse aqui foi atualizado em 20/3, foi quando eu estava elaborando a palestra aqui para dar para vocês, mas se vocês entrarem, isso já está atualizado lá, né, porque é um BI. Olha o número de processos em trâmite em 20/3 de 2022 no Brasil. 284 milhões de processos. Então, por que a dor e a delícia? É uma dor muito grande. Sem dúvidas, é uma dor. O acesso à justiça, a demora nos processos. Quem já teve processo aqui sabe o quanto demora, o quanto a nossa justiça é demorada, né? Mas é a delícia para nós que estamos aqui numa campus party como essa, que pretendemos fazer mudança no futuro, utilizar tecnologias, criar soluções, porque a gente tem muito dado. Por que a gente foi? E eu comecei a palestra falando que eu atuei como bolsista no primeiro projeto mundial de aplicação de inteligência artificial uma corte constitucional. Porque a gente tem muito dado, a gente é uma das cortes constitucionais que mais tem dado processo. A gente está cheio de processo, e processo é dado
que não acaba mais. Olha o tanto, né, gente? Então a gente precisa, é como se o pessoal do direito tivesse bandeira branca, amor. Eu preciso da ajuda de vocês, sabe? É isso, preciso de ajuda. O sistema jurídico brasileiro pede socorro, né? Por que priorizar a inteligência artificial? Necessidade, para não ser dominado por quem controla a inteligência artificial. E aqui eu trago mais uma vez o livro do Kai-Fu Lee, né? AI Superpowers, China, Vale do Silício e a Nova Ordem Mundial. Ele foi traduzido já, tá, gente? Eu trouxe aqui em inglês, mas ele já tem versão em português. Para a gente não ser dominado, para a gente não sofrer, a gente já foi colonizado uma vez. Pô, pera lá, não vamos ser colonizados de novo pela tecnologia, não, gente. Vamos produzir a nossa própria inteligência artificial, ainda mais que a gente está numa língua portuguesa, e às vezes aqui no direito ainda tem o juridiquês, para quem lida com processamento de linguagem natural, que tem que interpretar o juridiquês ainda, né? Então, vamos produzir a nossa própria, para a gente se tornar referência. Hoje, a Anitta se tornou a primeira mulher no mundo, a brasileira, a ter uma música no Spotify em primeiro lugar. Olha só que orgulho. Você pode não gostar nada da música dela, mas, pô, tá fazendo coisa pelo Brasil, entendeu? Vamos fazer. Número 2, gosto do desafio, desenvolver aplicações transformadoras em todas as áreas da atividade humana. Então, né, poxa, se vocês estão aqui na Campus Party, com certeza vocês gostam de desafio. Vocês querem mudar. Então, vamos fazer isso, né? Vamos desenvolver essas aplicações transformadoras para as várias áreas. Aqui eu puxo a sardinha para o meu lado, que é a área do direito. Pelo prazer intelectual de descobrir algo novo, surpreendente e pronto para ser explorado. Já falei que aqui também sou suspeita, porque eu sou aquariana, eu adoro tecnologia. Então, é um prazer mesmo você andar por esses estandes aqui e ver robótica, e ver inteligência artificial e essas coisas. E aqui eu sei que meu tempo já está quase acabando, e aí eu queria explicar um pouquinho para vocês, porque eu estou aqui em nome da Legal Hackers Brasília, e também, como eu falei com vocês, eu sou vice-líder da Legal Hackers Vitória. Meu amigo Thalisson. Então, Brasília Legal Hackers está aqui representado na Campus Party. O que seria hackear, gente? A gente, às vezes, quando ouve hackear, pode ser que a gente... Já sei. Quando a gente ouve essa palavra hackear, pode ser que a gente estranhe um pouco, né? A gente já ouviu falar de hackers malignos. Então, seria ali o hacker. Isso é legal ou é ruim, Tainá? O que é essa Legal Hackers, portanto? A Legal Hackers, gente, é uma comunidade que eu convido todos aqui a participarem. Tá? É uma comunidade global, voluntária. Então, quem entra é porque gosta mesmo, mas tem vários benefícios, né? Você faz networking, você ajuda a sua comunidade. Por quê? Porque ela busca incentivar a solução de problemas de forma criativa, trabalhando com a interseção entre direito e tecnologia. Então, qualquer um que está aqui é livre e eu convido a entrar e fazer parte da Legal Hackers, seja em Brasília, seja em Vitória, seja de onde vocês forem, para vocês interagirem com outras pessoas de vários campos para buscar soluções, resolver os problemas do direito, que eu já falei que não são poucos, né, de forma criativa, trabalhando essa interseção aí. Qual é o ethos, né? O que nos constitui? O que a Legal Hackers representa mundialmente? É um movimento de cultura aberta, então, em que a gente é bastante democrático, né? E é importante a gente falar isso porque a gente está num ano eleitoral, a gente vive disputas, muito antagonismo, e a nossa comunidade, a gente abraça todo mundo, né? A gente acha importante o exercício da liberdade de expressão, do debate democrático, a compreensão de que é interessante escutar todos os lados da história. E a ética hacker, né, é a ética da acessibilidade, de proporcionar o acesso de vocês à entrada ali desse grupo, receptividade muito grande. A gente está um tempo sem fazer reuniões presenciais, mas a gente está voltando também, graças a Deus, com os eventos presenciais. A gente faz hackathon, faz várias atividades interessantes, palestras, promove palestras. Também é uma ética de compartilhamento de saberes, de inovação, né? Entendendo que
uma andorinha só não faz verão, então eu preciso estar sempre junto com alguém, quanto mais eu compartilho, melhor. Né? Ética da diversão também, por que não? Seriedade, chega de seriedade no direito, né? Seriedade, e seriedade que eu digo assim, de conservadorismo, mas de, vamos relaxar, vamos nos divertir e conseguir criar, né? Porque eu acho que para a gente criar também, a gente precisa estar relaxado, a gente não vai ser criador se a gente não tem o descanso, né? E a gente é uma comunidade local first. O que significa isso? A gente privilegia o lugar, né? O lugar em primeiro. Né? Então, a gente é uma comunidade baseada em capítulos, que são liderados por voluntários. Por isso que eu falei, cada capítulo é uma cidade no mundo. Então, nós temos a Legal Hackers Brasília, tem a Legal Hackers Vitória, tem a Legal Hackers São Paulo, tem várias Legal Hackers, tem Legal Hackers Nova York, tem Legal Hackers Cidade do México, tá? Então, tem no mundo todo, é uma comunidade global, mas local. E quem pode fazer parte, né? É uma comunidade aberta que inclui acadêmicos e pesquisadores. Então, sou um acadêmico, um pesquisador, quero participar, posso. Artistas e designers, você vai contribuir pra caramba com a nossa comunidade. Empresários, pessoas da tecnologia. Professora, Tainá, mas eu só sou amante da tecnologia, não entendo nada. Entra que você vai ganhar também com a gente. E profissionais do direito. Eu sou profissional do direito, não entendo nada de tecnologia, mas posso contribuir, né? Então, também pode fazer parte. Já finalizando aqui a minha apresentação, eu queria agradecer a toda a comunidade Legal Hackers, em especial de Brasília e de Vitória, que proporcionou aqui a minha palestra hoje. Eu estou muito feliz de estar voltando, de estar falando aqui para vocês no dia de hoje. Eu agradeço em nome do Léo, do Daniel, da Fabíola, de todo mundo lá da Legal Hackers, do Tufi. E convidar vocês, venham hackear conosco, né? Hackear no bom sentido, na ética hacker, de fazer parte dessa comunidade, seja um profissional 4, 5.0. Né? Então, é hackear ou hackear. É com muita alegria que a gente hackeia, sim. Tá? Fiquem à vontade para fazer eventuais perguntas que vocês tenham. Queria agradecer e também colocar os contatos tanto da Legal Hackers, aqui é um underline, tá? Tanto da Legal Hackers quanto o meu, também sou muito aberta e adoro conversar, bater papo. Então, espero que vocês adicionem aí os nossos canais nas redes. E se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação, achei muito bacana. O livro do Kai-Fu Lee eu já tinha lido também, é muito interessante. Eu sou da área de tecnologia, sou desenvolvedor, mas eu acho muito interessante essa questão do direito e da inteligência artificial, mas eu acho que é uma coisa que não pode ser substitutiva, mas sim auxiliar, né? Porque quando a gente faz uma ação, a gente envolve sentimento. Então, eu acho que nada mais justo do que na hora de ter uma decisão que tem uma pessoa que também tenha sentimento para avaliar a decisão, né? Tem uma cena muito, muito marcante num filme do Sully, né? O comandante que pousou no Rio Sullivan, no Rio Hudson lá, e é muito, muito bacana a simulação que eles fazem, mas eles fazem uma simulação com máquinas, né? Eles falam assim, você poderia ter tomado essa decisão, tal, e ele fala assim, não, beleza, vocês fizeram aí, mas vocês fizeram uma ação mecânica. Então, vamos transformar isso numa simulação real? Vamos tratar como se fosse humano naquela questão? Então, eles colocam um delay e aí colocam o tempo de reação de uma pessoa, todo o nervosismo, enfim, e aí eles veem que realmente a melhor solução foi aquela que ele tinha tomado. Isso é só para exemplificar que eu acho que a inteligência artificial ela pode ser uma tecnologia muito interessante nessa área, mas quando se trata de humanos, né, que não deixemos de ser humanos, né, que seja algo auxiliar e não substitutivo. É só isso. Obrigada. Como é seu nome mesmo?
Joshua. Joshua? Sabe que tem um autor escreveu um livro chamado On Legal AI, em que ele fala dos usos da inteligência artificial no direito, que se chama Joshua Walker. Depois procura o livro dele lá, ele é um autor de referência. Estava aqui no Brasil esses dias dando palestra sobre as aplicações de inteligência artificial, porque eu não comentei com vocês aqui, mas atualmente, talvez vocês não saibam disso, mas atualmente 47 tribunais, existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quem quiser googar também pode googar, que diz que 47 tribunais brasileiros já aplica algum tipo de inteligência artificial, né? E, de fato, Joshua, isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito preocupante, né? Porque tem várias questões éticas aí envolvidas, que a questão dos vieses, a questão da humanização, e aí são questões que o direito vem discutir na regulação, né? Por exemplo, será que toda decisão que utiliza inteligência artificial precisa de uma revisão humana? Eu entendo que sim, né? Por quê? Porque você não pode confiar só na máquina. Embora ela seja precisa em certos pontos, pode ser que ela esteja enviesada, ou pode ser que o seu caso seja diferente e a máquina tratou como igual. E aí? Se você não tiver um humano revisando aquilo, você simplesmente vai ficar com a palavra final da máquina, né? Então, existem questões éticas, que inclusive foi o que eu trabalhei no meu doutorado, na minha pesquisa de doutorado, que eu não falei dela aqui, mas que em breve, se Deus quiser, sai o livro, e que eu trato das questões éticas da aplicação de inteligência artificial ao direito. Mais alguém? Boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto Xavier, eu trabalho na Petrobras, eu desenvolvo software também. Na verdade, a minha pergunta para você, Tainá, é mais associada à questão, você falou muito dos dados, e o governo federal tem uma política grande de dados abertos e tudo. Agora, a minha dúvida é em relação aos dados jurídicos ali, você mostrou o BI e tal. Como é que fica a questão do licenciamento desses dados? Porque uma coisa muito importante é você ter o acesso aos dados e saber que licença, que termos de licença aqueles dados estão associados, para saber o que você pode ou não fazer com aquilo. Essa é a minha pergunta. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Gilberto, né? Gilberto, obrigado pela pergunta. É que eu não comentei aqui também, mas uma das grandes dificuldades que a gente teve, por exemplo, no projeto Vitor, que foi o que eu trabalhei, é que esses dados, eles existem. Como a gente pode ver, a gente tem hoje, atualmente, na nossa República, 91 tribunais, 47 deles, né, entre tribunal estadual, trabalhista, etc. Cada tribunal, dentre esses 91, 47 trabalham com inteligência artificial já. Existem várias empresas também no âmbito privado, porém, há uma dificuldade muito grande, porque esses processos geralmente não estão estruturados, né? São dados que não estão estruturados. Então, por exemplo, no projeto Vitor, a gente só conseguiu desenvolver porque a gente tinha um convênio com o Supremo Tribunal Federal, então eles cederam a base de dados para a gente de bandeja, né? Embora esses dados tenham acesso público pelo princípio do acesso à justiça e da publicidade dos atos processuais, é muito difícil você acessar. Você tem captcha, recaptcha, vários problemas, a osserização que tem que ser feita para o tratamento. Então, realmente, a melhor opção quando você está lidando no âmbito privado é você tentar um convênio com o tipo de instituição para obter esses dados de uma forma um pouquinho mais clara, né? Embora esses dados sejam, sim, abertos, não é tão fácil obtê-los, né? Isso eu concordo com você, realmente é uma dificuldade, né? E muitos defendem o que a gente fala de open justice, né? De justiça aberta, mas o CNJ ele tem trabalhado para isso, né? Então, tem várias políticas do Conselho Nacional de Justiça tentando melhorar a qualidade dos nossos dados. O DataJude é uma iniciativa como essa. Gente, meu tempo encerrou. Obrigada, viu? E quem quiser, vem aqui rapidinho que eu vou fazer o sorteio do livro que eu coordeno junto com o professor Murilo. E a gente faz o sorteio ali.